Deu certinho? Deu, tá gravando. Então, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, né? Estamos muito felizes de estar iniciando novamente mais um período de atividades aqui do grupo de estudos. E antes de iniciar, eu gostaria de dar um recadinho, né? Eu gostaria de dizer que nesse período a gente vai ter muitas atividades, eventos, mais podcasts, mais posts em nosso Instagram. Então, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais para acompanharem tudo, mandarem perguntinhas, sugestões de temas que a gente pode abordar também e tudo mais que for necessário, né? Mas agora vamos ao que interessa. Hoje é o nosso primeiro talk show e nós vamos falar um pouquinho sobre nutrição e hipotiroidismo com a nossa convidada mais que especial, que na verdade é a coordenadora do grupo, né, a Renata, que é professora adjunta da Nutrição Clínica do Departamento de Nutrição Clínica e Social da UFOP. Ela é doutora em cirurgia pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre pela Universidade Federal de Ouro Preto, né, na linha de pesquisa de bioquímica e fisiopatologia da nutrição, especialista em nutrição clínica pelo Programa de Residência do Hospital das Clínicas da UFPE, especialista em ciências nutricionais e longevidade, né, graduada em nutrição pela Universidade Federal do Maranhão e atua principalmente nos temas de obesidade, cirurgia bariátrica, moléculas de adesão e marcadores inflamatórios, síndrome metabólica e dietoterapia e longevidade. Agora eu vou passar a palavra para a Juliana. Bom, para começar o tema de hoje, a gente quer saber o que é o hipotireoidismo, Renata. Boa noite, gente. E a gente vai fazer para algumas, né? A gente vai fazer uma revisãozinha da aula da gente. Vocês estão aí também, hoje é um grupo que vocês podem ficar à vontade para fazer as perguntas, seja ela no chatzinho ou abrindo o microfone mesmo para tirar dúvida, né? Podem ficar à vontade em relação a essa conversa, né? E o hipotireoidismo nada mais é que o funcionamento inadequado da glândula da tireoide. Então, ela vai basicamente trabalhar, né, de forma mais lenta. Então, basicamente, o que acontece é que essa glândula da tireoide, ela vai estimular pouca produção do T3 e T4, que são os hormônios tireoidianos que basicamente são mais produzidos. A gente vai ter os hormônios tireoidianos, né? T1, T2, T3, T4, certo? Até chegar na formação de T4, esse hormônio ele tem basicamente na composição dele, falando de uma maneira bem simples, um aminoácido, que é a tirosina, e junto dele vai ter iodo. Por isso que o nome é triiodotironina, tiroxina, né? Por conta da composição que vai ter aí desse aminoácido, que é a tirosina, com algumas moléculas de iodo. E aí, para ser estimulada essa glândula, é uma glândula muito pequena que fica aqui na frente da traqueia, mas que ela tem função extraordinária no corpo de uma maneira como um todo. Isso porque ele vai ter inúmeras funções, né? E a função principal que a gente conhece assim é o do metabolismo. Então, ele é responsável pelo metabolismo, pela taxa metabólica basal, pela temperatura corporal, pela termogênese, né? Pela facilidade de fazer essa digestão, essa metabolização de carboidrato, lipídio, proteína também. Então, tem inúmeras funções, assim. Oi, Maria Eduardo, boa noite. E aí, essa glândula ela acaba sendo estimulada pela hipófise. Essa hipófise estimula a tireoide pelo TSH, e essa tireoide acaba produzindo os hormônios tireoidianos, certo? O que acontece quando é que eu digo que a pessoa tem um hipotireoidismo? Quando esses hormônios que estão na corrente sanguínea, eles estão baixos. E aí, essa informação de hormônios T3 e T4 baixos na corrente sanguínea, eles mandam uma informação para a tireoide, para a glândula, dizendo, olha, tem pouco hormônio no sangue. Você precisa estimular mais produção desses hormônios. E aí a glândula acaba aumentando o TSH, que é o hormônio, né, tireoestimulante,
para tentar produzir mais T3 e T4. É isso que vai acontecer no hipotireoidismo. E aí, se a glândula não funciona, por inúmeros motivos, claramente, né, esse metabolismo ele vai estar mais desacelerado, né? Ele vai estar mais reduzido. Então, é muito comum a gente observar que o metabolismo são aquelas pessoas que vão ter mais dificuldade de perder peso, que vão ter problemas mais de concentração, porque não está passando, né, as sinapses de maneira mais adequada e rápida. São pessoas que têm muita mudança de humor por conta disso, tem dificuldade, como eu disse, de perder peso, e como a taxa metabólica basal ela reduz, todo o funcionamento corporal vai reduzir. Então, o batimento cardíaco fica mais lento, o respiratório também, então, tem uma dificuldade de respirar e até mesmo de oxigenar, para fazer uma troca gasosa. É um paciente que tem dificuldade, cansaço, né, extremo, então, cansaços constantes pela dificuldade de oxigenar e pelo metabolismo estar mais lento. Então, a gente consegue observar essas alterações quando há essa diminuição dos hormônios T3 e T4. E aí a gente fecha isso como um hipotireoidismo, certo? Só que existem situações também que fazem com que esses hormônios estejam ali em concentrações normais dentro do sangue, né, na corrente sanguínea, só que por algum outro motivo, pode ser fumo, consumo alcoólico exagerado, estresse, né, constante do dia a dia, fatores ambientais como a própria alimentação, excesso, né, de desreguladores ou disruptores endócrinos, então, por exemplo, os bisfenóis, os fitalatos, que são grupos de compostos químicos que estão ali, por exemplo, nas embalagens plásticas, metais pesados como alumínio, né, mercúrio, que a gente encontra muito na maquiagem, no perfume, no desodorante. Esses fatores, que a gente também, por exemplo, encontra em alguns peixes, né, peixes maiores, tem muito mais mercúrio, porque tem ali na água. Esses fatores, eles também podem dar essa desregulada na tireoide. E isso contribuir para um hipotireoidismo. Só que, como eu disse, às vezes esse hipotireoidismo, ele é subclínico, é como se ele fosse um pré-hipotireoidismo instalado, a doença de fato instalada. É um sinal que o corpo vai dando, e se a gente não tiver um olhar mais clínico e preventivo, a gente acaba aumentando a chance e o risco da pessoa, de fato, desenvolver o hipotireoidismo, né, de fato instalado, primário. Né? Nessa situação que a gente vê os hormônios normais e um TSH dentro do valor de referência, mais um pouco aumentado, a gente chama de hipotireoidismo subclínico. E está muito mais relacionado com esse nosso estilo de vida do que propriamente com a genética. Então, fatores genéticos e fatores ambientais são dois pesos que têm relação com o hipotireoidismo. Geralmente, quando ele é primário, né, quando é uma criança que já instalou, que tem um hipotireoidismo, quando é uma doença autoimune, né, que é a tireoidite de Hashimoto, elas são mais por genética. Quando a gente fala de um hipotireoidismo subclínico, que é aquilo que se a gente tiver um olhar mais de doença e não um olhar preventivo, ele está mais relacionado com o ambiental. Então, 20% da população feminina tem o hipotireoidismo subclínico sem saber que tem hipotireoidismo subclínico. E essas chances aumentam, se não me engano, quase 2 vezes mais de desenvolver uma síndrome metabólica ou de ter alguma doença cardiovascular depois de 10 anos, mais ou menos 5, 10 anos, tendo o hipotireoidismo subclínico sem tratá-lo.
Então, é importante a gente fazer essas observações, em especial para a mulher, para homem também, mas a mulher, ela tem uma prevalência maior de hipotireoidismo do que os homens, tá? Não sei se, vamos lá, não sei se eu respondi. Se vocês tiverem aí também dúvidas, vocês vão colocando aqui no chat, que eu estou prestando atenção. A próxima pergunta, Renata, foi sobre a participação dos hormônios tireoidianos na regulação, você já começou a falar um pouquinho, e sobre também a identificação nos exames bioquímicos, você falou um pouquinho também. Mas se você quiser complementar. Então tá, ó. Então, como os hormônios tireoidianos estão relacionados com o metabolismo, pensem sempre que tudo vai ficar mais lento, certo? Então, o intestino vai ficar lento, então a pessoa tem dificuldade para evacuar, né? Muitas vezes ela evacua uma vez a cada 2 dias, ou uma vez no dia, mas essa evacuação ela está mais ressecada, né? Está mais difícil de realizar. Então, precisa estar usando alguma fibra, que ela observou que esse intestino está mais lento do que habitualmente ele é. É uma pessoa que está extremamente cansada sempre, que tem frio, porque as extremidades, né, estão mais frias, justamente porque é ele quem regula essa taxa metabólica basal e ele quem regula essa temperatura corporal. Então, se ele está trabalhando mais devagar, ou se eu tenho pouco hormônio, a temperatura dificilmente vai conseguir aumentar, né? Então, é aquela pessoa que sempre está com frio e vai trabalhar mais lentamente. Então, até a linha de raciocínio dela vai ficar mais devagar. E aí, como é que a gente faz essa identificação de fato de hipotireoidismo? A gente olha para três parâmetros importantes. O TSH, e é importante a gente solicitar esse TSH, né, que é o hormônio tireoestimulante, que é aquele que vai estimular a glândula da tireoide para formar os hormônios tireoidianos, o T3 e o T4. Solicitar ele ultrassensível. Quando eu peço só TSH e o laboratório for um laboratório mais barato, né? Geralmente, se eu não especificar, ele vai colocar um kit de hormônio mais barato, para baratear para o consumidor. Então, pode dar um falso negativo ou um falso positivo aí por conta desse tipo de kit de laboratório que é utilizado. Então, sempre lembrem do TSH ultrassensível. O outro parâmetro que eu vou avaliar é o T4 livre, né? Por que é sempre o T4 livre? Tanto T4 quanto T3 livre. Por que eu vou avaliar esses dois livres? Porque eles só vão ter função se eles estiverem livres. Se forem carregados com os seus carregadores ou com a albumina, eles não vão ter função. Eles precisam estar livres na corrente sanguínea para desenvolver funções de batimento cardíaco, de frequência respiratória, de carregar muito bem oxigênio, né? De funcionalidade de metabolismo de uma maneira geral, enfim. Só menos de 1% do hormônio que a gente tem em circulação é o hormônio livre. Então, se eu solicito só T3 ou só T4, o laboratório também vai entender. Ela está solicitando um T4 total. Quando eu digo que é T4 total, é porque eu estou somando aquele que está livre com aquele que está ligado no seu carregador. E aí, como eu disse, só vai ter função se ele estiver livre. Então, quanto mais específico eu conseguir deixar a minha solicitação de exame para eu fazer uma avaliação mais fidedigna, melhor. A mesma coisa é o T3. Eu vou solicitar T3 livre e não T3 total, certo? E a mesma coisa, só vai ter função se ele estiver livre. Lembrando que hormônios tireoidianos, a gente tem o T3 e o T4. Quem é o ativo é o T3. Ele sai muito mais, em maior proporção, T4 da tireoide, circula, e aí lá no fígado, a grande maioria desse T4 sofre uma deiodinação, que a gente chama, que é uma reação de retirada de iodo, porque o T4 tem 4 iodos, né? E aí uma enzima vem e tira um desses iodos para formar T3. Quando ele está no formato de T3, é porque ele é o hormônio ativo. Então, é ele que vai fazer todo esse metabolismo.
e praticamente todas as nossas células têm receptor para o hormônio tireoidiano, né? Para o T3. Por isso que ele regula praticamente grande parte das nossas funções aí corporais, que vão desde intestino até atividade cerebral também. Isso é importante a gente ficar atento, principalmente nas mulheres em menopausa, né? Nas mulheres com idade fértil também, porque querem engravidar e às vezes tem muita dificuldade. E o hipotireoidismo ele também pode estar relacionado com abortos espontâneos, que a mulher não sabe, por exemplo, que tem essa alteração tireoidiana, né? Ou que já vinha com hipotireoidismo subclínico, que aí, com a fecundação, né, a gestação, isso pode ter exacerbado. Como é que eu diagnostico isso? Quando T3 e T4 estão abaixo do valor de referência, e aí, por causa disso, o que vai acontecer com o TSH, que é uma retroalimentação? Vai aumentar, né? É isso que vai acontecer. Então, o hipotireoidismo ele vai ser diagnosticado quando o T3 e T4 estão abaixo do valor de referência e o TSH está acima do valor de referência. Como é que eu vou fazer o diagnóstico de hipotireoidismo subclínico? T3 e T4 normais e o TSH vai estar acima de um valor ideal, mas ainda dentro de um valor de referência. Então, toda vez que eu pegar um TSH acima de 2,5, já pode olhar os outros hormônios e observar que isso tem relação com o estilo de vida da pessoa, seja ela pela alimentação, seja ela por exposições a metais pesados, ao fumo, ao álcool, mas tem com disruptores metabólicos, endócrinos, mas tem relação com o estilo de vida da pessoa, certo? Quando é que eu vou conseguir identificar se isso é uma tireoidite de Hashimoto, ou seja, uma doença autoimune, que o corpo não reconhece a enzima que forma, né, esses hormônios tireoidianos, que vai pegar aquele aminoácido e juntar com as moléculas de iodo, que é a tiroperoxidase, né, que é a enzima que vai fazer isso. É quando os hormônios, né, quando eu tenho o anti-TPO, que é o anticorpos contra a enzima, que é uma proteína, que o próprio corpo começa a destruí-la, está aumentado, acima do valor de referência. Então, eu posso ter um hipotireoidismo sem ser por doença autoimune. Geralmente isso é genética também, tá, gente? Relacionado com um pai, uma mãe, um tio, um avô que tem isso. Um tio não, mas um pai, uma mãe e avós que tenham tido isso. Ou eu posso ter esse hipotireoidismo autoimune, que geralmente também é genético. E mais de 60%, 70% dos casos de hipotireoidismo, ele é autoimune. Então, vocês vão escutar muitas pessoas dizendo que tem Hashimoto. Só fazendo isso aí. Aí vocês lembram que é o hipotireoidismo por doença autoimune. E aí a gente tem condutas um pouquinho diferenciadas entre um hipotireoidismo que é autoimune e um hipotireoidismo que não é autoimune. Perfeito. Renata, boa noite. Nós gostaríamos de saber como os flavonoides podem atuar na doença, no tratamento, como eles podem auxiliar. Na realidade, falando de hipotireoidismo, ele pode atrapalhar, né, os flavonoides de uma maneira assim geral. Mas o que a gente tem de informação desses flavonoides? Eles estão mais relacionados com alterações in vitro, né? E aí, por causa disso, seja ele sintético ou seja ele natural, lembrando que a gente pode encontrar esses flavonoides aí no chá verde, na maçã, no alho, na cebola, né? Isso de forma natural. Ou a gente pode solicitar, por exemplo, uma manipulação de catequinas, né? De chá verde. E isso concentra muito mais os flavonoides, as catequinas, por exemplo, quando a gente fala de
de fazer um extrato de chá verde ou de fazer uma suplementação de chá verde. Ou a gente quer fazer uma suplementação, por exemplo, de quercetina, que ele é um antioxidante perfeito, que a gente pode utilizar em inúmeras outras doenças, tá? Só que o que acontece? Os estudos in vitro, eles acabam trazendo informações de que esses flavonoides, eles têm um potencial de interferir no metabolismo desses hormônios tireoidianos. Ou por diminuírem a produção de T4, que é o hormônio inativo, que precisa sofrer a ação de uma enzima para se transformar em T3, e aí sim se transformar no hormônio ativo, né? Ou por essa produção de T4, ou pela conversão do T4 em T3. Isso tudo in vitro. Só que o que a gente não sabe é quanto desses flavonoides, né, é necessário para que isso aconteça. Então, nesse sentido da gente não saber quantidade, o interessante é evitar excessos de exposição e evitar especificamente suplementações com esses flavonoides. Então, é interessante os flavonoides, de uma maneira geral, para a vida? É interessante, porque eles vão proteger de um estresse oxidativo, de uma inflamação. Então, não vou deixar, por exemplo, de consumir uma cebola, um alho, né, por conta especificamente desse flavonoide que vai interferir na atividade da minha tireoide. Eu vou evitar fazer suplementações, porque isso concentra muito mais, para que eu tenha, né, essas possibilidades de impedir uma produção de T4 ou impedir uma conversão de T4 em T3. Certo, Maísa? Tem uma pergunta no chat, que é da Esther, e ela pergunta se tem a possibilidade de haver alguma doença que aumente o TSH sem ser o hipotireoidismo. Geralmente, Esther, isso pode estar relacionado, por exemplo, com doença de Cushing. Que aí a gente fala de doença de Cushing, está relacionando com o aumento do cortisol de maneira crônica, certo? Então, esse cortisol também muito aumentado pode estimular essa produção de TSH e diminuir ali a atividade também desses hormônios. Então, o cortisol ele tem essa possibilidade. Assim como, por exemplo, uma doença intestinal também pode ter uma relação muito, muito íntima com essa produção aí, sem estar relacionado com o hipotireoidismo, certo? Então, tem algumas situações mais específicas que você consegue ter essa alteração. Desnutrição mesmo é uma delas, né? Porque você não tem o iodo ou algum elemento traço como selênio, zinco ou outras vitaminas que acabam não estimulando a produção de T4 ou de T3. E aí isso aumenta o TSH para direcionar a glândula. Então, dizer assim, olha, não temos T3, não temos T4. Tenta aí aumentar essa sua produção. A gente precisa de estímulo. Só que eu tenho o estímulo para produzir, só não vou ter os nutrientes ali necessários para fazer essa mobilização, né, e essa produção. Então, por exemplo, a própria desnutrição pode fazer isso, sem estar relacionado com o hipotireoidismo, né? Então, a desnutrição, ele pode levar ao hipotireoidismo, certo? A gente abriu uma caixinha no Instagram também, uma das perguntas quais são as principais recomendações nutricionais para quem tem hipotireoidismo? As coisas que a gente realmente não deve esquecer. Então, vamos falar, obviamente, de estado nutricional. Isso é muito, muito importante. Acabei de falar da desnutrição, né? Até porque a gente tem um consumo muito reduzido de tudo, então isso acaba levando à diminuição da produção da síntese, de fato, desses hormônios. Então, lembrar que a gente falou também de iodo, né? Então, é algo que a gente não pode deixar de consumir. E aí, nós temos a facilidade de ter um sal iodado. Não só nós, como, por exemplo, a Polônia, que foi um dos artigos que a gente deixou aí disponível, inclusive no Telegram. Não é isso, meninas?
Foi para o Telegram, né? Que eles também têm essa política de colocar o iodo no sal. Então, com essa iodação do sal, deixando esse sal iodado, mesmo o consumo sendo recomendado de 5 gramas de sal por dia, a gente consegue atingir uma ingestão adequada de iodo. E isso acaba estimulando a produção ali dos hormônios tireoidianos, né? Outra coisa que a gente comentou inicialmente foi de ter um aminoácido, que é a tirosina, e essa tirosina precisa de 4 iodos para ter o T4, ou de 3 iodos para ser T3, né? Então, eu preciso ter um consumo proteico adequado. Só que, obviamente, proteínas minimamente processadas, o que a gente já faz no dia a dia. Então, ovos, né? Carnes, certo? Peixes, mais do que enlatados, embutidos, salsicha, né? Linguiça, porque a gente vai ter um componente mais prejudicial quando a gente fala dessas carnes mais processadas. Então, eu preciso de proteína em quantidades adequadas, de iodo, que foi aquelas, né, que a gente comentou, porque essencialmente os hormônios tireoidianos precisam dessas duas coisas. Mas eu também preciso de selênio, porque justamente a TPO, que é a tiroperoxidase, que junta tirosina, que é o aminoácido, com os iodos, ela é uma selenoproteína, então ela precisa disso para fazer essa junção e para fazer a transformação também de T4 em T3. E transformação, leia-se e entende-se por ativação, certo? Outro que eu não posso deixar de comentar é o zinco, porque também o zinco é um cofator extremamente importante nessa conversão de T4 em T3. E também ele é um antioxidante extremamente interessante. Então, se eu estou falando, por exemplo, de uma doença autoimune, que é a tireoidite de Hashimoto, isso diminui o estresse oxidativo que a doença pode, né? Que a doença acaba resultando. Que mais? O que vocês lembram aí para a gente falar? Então, falei de iodo, falei de aminoácido, né? Então, a proteína é importante. Falei de zinco, falei de selênio. A gente pode... Como é? Vitamina A, talvez? Vitamina A também, que é importante, né? Para fazer a própria síntese dos hormônios e também para carregar os hormônios ali na corrente sanguínea. Que mais que a gente tem? Ferro é importantíssimo, já que a nossa TPO também é uma proteína que tem como componente um componente M, que é do ferro. E muitas vezes a gente se depara com, por isso que é mais prevalente também em mulheres, porque geralmente as mulheres têm um conteúdo de ferro M menor do que os homens, por conta dos sangramentos, né, mensais. E isso acaba prejudicando, exatamente, a Esté colocou aqui, acaba prejudicando a produção de fato desses hormônios. Então, a gente também tem um ferro que é um elemento extremamente importante. E, obviamente, manter esse intestino, no mínimo, né, sempre funcionante, com uma digestão boa. A gente nunca lembra, associa sempre desbiose a qualquer outras doenças, mas a digestão, de uma maneira geral, desde a acidez estomacal até o processo de absorção lá no intestino delgado, é um processo que pode prejudicar a formação dos hormônios tireoidianos. Então, se aquela pessoa, por exemplo, que toma omeprazol, isso já vai prejudicar a absorção de B12 e já vai prejudicar a absorção de ferro, porque o omeprazol, ele, né, diminui a ativação, na realidade, a produção do ácido clorídrico, e tanto a B12 quanto o ferro, eles precisam desse meio ácido para serem absorvidos lá no intestino. Assim como a proteína precisa desse meio ácido para começar a fazer quebra
transformar em peptídeos para lá no intestino as enzimas pancreáticas quebrarem e aí fazerem dipeptídeos, aminoácidos e serem absorvidos. Então, ali o estômago também é um meio necessário da gente fazer essa correção, tá, gente? Não é só lembrar de desbiose e intestino. Eu tenho que lembrar lá do estômago também. Eu tenho que facilitar esse processo de digestão. Então, muita gente vai dizer para vocês que tem dificuldade, sei lá, de toda vez que come uma farofa, tem azia, tem refluxo. Então, são processos de digestão que precisam ser corrigidos. Como? Ou a gente corrige com o que a gente tem na indústria farmacêutica hoje, ou a gente corrige de maneira mais natural. Então, tinturas, por exemplo, de hortelã. Tinturas são fitoterápicos que são mais alcoólicos, tá? É uma extração que é feita ali de algumas plantas. Então, por exemplo, tintura de hortelã, né? Limão, o próprio shot de limão que a gente coloca, ele melhora a acidez estomacal e melhora o processo digestivo. Chá de cavalinha é interessante. Então, a gente tem um monte de outros fitoterápicos, outras coisas naturais que a gente pode lançar a mão para melhorar esse processo lá do comecinho, que é lá do estômago. E aí, se eu já tenho uma boa digestão ali do meio ácido, eu acabo facilitando a vida do meu intestino. E se eu facilito a vida do intestino, eu provoco menos inflamação, né? Ali a nível local intestinal, aí menos desbiose, maior facilidade, certo? Renata, deixa eu pegar minha pergunta aqui. Quem já teve hipertireoidismo e teve que passar por alguma intervenção cirúrgica, ela pode vir a ter um hipotireoidismo? E aí, nesse caso, as recomendações nutricionais, elas mantêm as mesmas essa que você já comentou? Isso. Acontece, tá? Isso acontece, tá, gente? Se eu te fizer uma retirada total ou parcial da glândula por conta de um hipertireoidismo, de um câncer na tireoide, né? Que também é muito comum, muito prevalente, em especial em mulheres. Então, vocês veem sempre o cortezinho aqui na altura da traqueia, né? Isso é comum da gente observar. E geralmente é um câncer fácil de tratar, porque é só fazer a retirada da glândula e, em algumas situações, fazer uma radioterapia, com iodoterapia mesmo. Então, isso geralmente é muito simples. De fato, quem ou teve que tirar um pedaço da glândula ou a glândula no total, ele acaba se transformando, né, em um hipotireoidismo, porque agora você não tem glândula nenhuma para fazer essa produção hormonal, certo? Então, nessa situação, a pessoa de fato desenvolve o hipotireoidismo. Aí precisa fazer o tratamento clínico, porque eu não tenho glândula nenhuma, então o hormônio exógeno ele vai ter que ser tomado, seja ele o T4, né, sintético, ou o T3, isso depende do médico. Mas, por exemplo, se você usa T3, você também usa T4, então você faz a associação das duas coisas. E o tratamento nutricional é o mesmo. A gente vai sempre lembrar disso. Cuidado com os flavonoides, com o excesso de isoflavonas. A isoflavona é muito interessante, por exemplo, para mulheres com menopausa, né? Com mulheres que ainda têm sintomas de pré-menopausa ou menopausa. A gente tem efeito positivo. Em contrapartida, esses excessos também de isoflavona, assim como os flavonoides, eles podem ter uma relação direta com até mesmo com a ativação, não é nem com a produção, porque lembra que a pessoa tirou a glândula, né? Mas ela está recebendo um hormônio sintético, ela precisa fazer essa conversão. O que vai depender de fazer essa conversão de T4 em T3? Os cofatores. E aí, esses cofatores, eles vêm pela alimentação, né? A gente consegue otimizar essa conversão pela alimentação. Isso tem que ter um cuidado muito especial, o acompanhamento do hipotireoidismo,
com o uso de hormônios exógenos, eles não podem ser apenas com o endocrinologista. A nutricionista ela tem que estar associada ali com o tratamento, justamente por conta desses cofatores que são importantes, né? E, obviamente, coisas que vão atrapalhar. Então, o consumo proteico inadequado, o consumo excessivo de carboidrato simples inibe essa conversão de T4 em T3. Então, a hiperglicemia, ela inibe isso. Os jejuns, então, pessoas que fazem uso de hormônio tireoidiano, não é interessante fazer esquema de jejum. Jejum intermitente, jejum de 16 horas, jejum de 18 horas, né? Não é legal que isso aconteça, porque o jejum também inibe essa conversão de T4 em T3, certo? Mesmo usando como estratégia. Se, porventura, você acha que deve usar essa estratégia porque vai auxiliar, sei lá, em outra coisa, no emagrecimento, num controle de glicose, se acha que é uma estratégia que você quer utilizar, avalia sempre o hormônio tireoidiano, o TSH, o T4 e o T3, sempre, né? Aí quem tirou glândula, obviamente que esse TSH vai estar, né, comprometido. Mas aí, avalia um T4 e o T3, certo? Para ver se essa conversão, se esse jejum não está atrapalhando essa conversão, essa ativação dos hormônios. Mas basicamente a mesma coisa, tá, Natália? E outra coisa, cuidado com as brascas também, mas também é um outro questionamento. Quanto de brasca, né, que é repolho, certo? São esses grupos de alimento, repolho, nabo, que mais? Couve, todas as couves, couve-flor, couve-folha. A gente tem também nos feijões, tem na mandioca, né? Quanto disso vai atrapalhar essa produção hormonal e essa ativação hormonal? Não se sabe. O que a gente precisa é, como tudo, evitar os excessos. E, obviamente, que o aquecimento dessas brascas, elas facilitam, né? Elas diminuem essa produção de tiocianato, isotiocianato, que são esses componentes aí que, de fato, atrapalham a produção e a conversão. Mas também é uma interrogação. Quanto disso, né, é capaz de inibir essa atividade hormonal? Aí é só ter cuidado e fazer o aquecimento. Mas é o mesmo tratamento. Renata, em alguns estudos eles mostram, né, que o hipotireoidismo tem alguma relação com doenças cardiovasculares e dislipidemia. Como seria isso? Eu sei que ainda não está certo, né, pelos estudos ainda fala que não sabe, tem alguns estudos que mostram sim, que tem alguma relação, outros não, mas como seria? O que acontece é que o hormônio tireoidiano, ele vai estar também relacionado com o metabolismo lipídico, certo, Larissa? Então, lá no fígado, eles acionam as enzimas, a enzima que faz a conversão, na realidade, essa produção, essa síntese de colesterol endógeno. E aí, essa síntese de colesterol endógeno, por estímulo dessa enzima, né, em relação à falta dos hormônios, né, isso acaba estimulando uma produção maior do colesterol endógeno. Então, essa diminuição do hormônio acaba atrapalhando ou estimulando, de fato, essa... Não vou dizer que é a síntese da enzima, mas é como se o hormônio fizesse uma parada dessa produção, do estímulo da enzima ali que faz a produção do colesterol endógeno. E aí você tem uma produção desse colesterol mais aumentado. E isso, obviamente, acaba estimulando a produção maior de lipoproteínas, que vão carregando o colesterol de dentro do fígado para os tecidos periféricos. Isso acaba aumentando a possibilidade, o depósito de colesterol em artérias e veias e a possibilidade desse LDL oxidar. E o problema é esse, uma vez oxidado esse LDL consegue entrar na camada íntima, formar a placa de ateroma e o risco cardiovascular é maior. Tá? Então, é como se
a falta do hormônio não sinalizasse para a enzima que faz, que sintetiza colesterol endógeno parar. E aí esse estímulo é muito maior, mais intensificado. Então, eu produzo mais colesterol por causa disso. Isso tem uma relação com cardiovascular. E aí vocês imaginam, por exemplo, nas mulheres com menopausa, né? Que aí eu tenho uma atividade menor da glândula, cerca de 8, 10% das mulheres com menopausa têm uma atividade menor da glândula, assim como o paciente idoso, porque tem redução, né, normal da taxa metabólica basal dele, então, menor atividade de uma maneira geral de todo o organismo, associado com a necessidade, por exemplo, de uma produção hormonal que o corpo não entendeu por que está diminuído, né? De hormônios sexuais ali relacionados. Então, você acaba tendo maior quantidade de colesterol. E um risco maior cardiovascular. Bom, tem uma pergunta aqui que é o seguinte: o T3 e o T4 podem elevar o consumo de oxigênio que o indivíduo precisa em condições que o oxigênio não seja tão disponível, exemplo, locais com grandes altitudes? Ocorre alguma alteração nesses hormônios? Se sim, afeta o metabolismo de qual forma? Isso é transitório, assim como o oxigênio também, tá? Até o corpo entender que ela está numa altitude elevada, que vai precisar de maior consumo, né? De maior consumo de oxigênio, aí a medula óssea vai produzir mais glóbulos vermelhos para transportar mais oxigênio, e obviamente a tireoide vai trabalhar um pouco mais para fazer esse transporte mais adequado de oxigênio. Mas isso é transitório, tá, gente? Em pessoas que têm um metabolismo normal. Porque aquelas pessoas que já têm o hipotireoidismo, essa transitoriedade ou esse start pode demorar um pouquinho mais. Mas, como eu disse, é transitório. Lembrem sempre que a glândula tireoide é a glândula que mais vai sofrer alteração se houver alteração corporal de uma maneira geral. Então, se você está num período de estresse agudo ou crônico, a primeira glândula que sofre alteração é a tireoide. Por isso que você sente mais cansaço, né? Você raciocina menos, você tem menos atividade do sistema imunológico, tá? É a glândula que primeiro vai começar a dar sinais de que tem alguma coisa errada, certo? Então, se você tem um metabolismo normal, ela vai, naquele primeiro momento, assim como a medula óssea, ter aquele baque inicial de mudança de altitude, por exemplo, ou de uma necessidade de oxigênio maior. Mas, se tem homeostase, depois de um tempo, e não demora, para isso não é 1 mês, 2 meses, não, coisas ali de 2, 3 dias, entendeu que tem uma alteração, ele tenta entrar em funcionalidade normal, em homeostase. Para as pessoas que têm um hipotireoidismo já instalado, talvez isso demora um pouquinho mais. E aí, se o corpo não conseguir fazer essa conversão adequada de T4 em T3 e oxigenar direito, tem que olhar a dosagem da medicação, certo? Mas isso se a dosagem da medicação está corretinha, se ela está mantendo a homeostase com, por exemplo, uma medicação, né, um hormônio exógeno, ela consegue fazer isso, tentar se adequar a situações adversas também normalmente, como se tivesse em homeostase. Ei, Renata. Ei, pessoal, boa noite. Oi, Felipe. Tudo bom? Renata, tirar uma dúvida com você. Meu pai, ele tem hipertireoidismo, né? E o hiper dele é de origem autoimune. Só que teve uma época que ele começou a ter hipo. E aí o médico falou que isso é muito normal dentro de um quadro, né? De hipertireoidismo, você ter essa transição dos hormônios. Você poderia explicar isso um pouquinho para a gente, por favor? Ele fazia uso de medicação, Felipe? Nossa, agora eu não sei te falar. Provavelmente devia fazer, tá? Se não fez uma retirada de glândula ou se não fez um tratamento com iodoterapia e é autoimune,
devia fazer alguma medicação. O que a medicação faz? O contrário da medicação do hipotiroidismo, a do hipertiroidismo, ela diminui o estímulo da glândula. Então, ele sinaliza para a glândula ela não produzir o hormônio, né? Porque o hipertiroidismo é aumento de T3 e T4 na corrente sanguínea. Então, a medicação, ela faz isso. Ela inibe a atividade do TSH. E aí, inibe a produção do T3 e T4. E vai ter, em alguns momentos, que seu pai, por exemplo, está tão regulado que isso pode acontecer o contrário. Né? A dosagem, ele está tão regulado bonitinho que a dosagem da medicação naquele momento está alta para ele. E aí isso acaba fazendo um hipo. Tem que rever a dosagem da medicação e aí tudo organiza novamente. Eu acredito que tenha sido isso mesmo, porque ele estava tranquilo, né? E aí ele sempre foi muito agitado. Ele falou, tô ficando cansado, tudo mais. Aí na hora que foi fazer os exames, aí viu que ele estava indo para um hipo. Aí a gente falou, mas isso não é hiper. Né? Mas é isso. Quando ele está bem organizado, de uma maneira geral, é hábito de vida mesmo, é estilo de vida. Basta você organizar seu estilo de vida, você acaba trazendo essa organização para a glândula da tireoide também. Aí, às vezes, a medicação fica com a dosagem mais alta, isso acaba levando a um hipotireoidismo, exatamente. Mas aí, para reverter o quadro, é só alterar a dose do remédio? Isso. Porque ele tem um hiper, né? Isso, exatamente. Como ele tem hiper e é uma coisa, e é autoimune, então precisa ficar sempre de olho na dosagem da medicação. Porque vai ter momento, por exemplo, de um estresse, como o Felipe disse, mais agitado, claramente você vai aumentar a produção do seu cortisol, né? E isso vai estimular mais ainda os anticorpos contra aquela, e estimular aquela glândula, porque os linfócitos, eles acabam tendo a mesma conectividade com o receptor do hormônio. Então, os linfócitos entram ali e acabam estimulando a glândula. Mas estimular a glândula não é porque o TSH está aumentado, é porque o linfócito se liga ao receptor. E quem estimula a glândula a produzir os hormônios não é o TSH, é o linfócito. Então, quando está mais desregulado, você tem muito mais produção de linfócito e isso acaba estimulando mais a glândula. E quando está mais tranquilo, você tem menos cortisol, seu sistema imunológico fica mais regulado, né? Ele tem um direcionamento de ataque melhor, não é um ataque não direcionado, né? Ele acontece. É diferente de eu fazer uma imunomodulação e não uma imunossupressão. São coisas diferentes. Né? Quando eu falo de imunossupressão, é que eu não quero que esse sistema imune trabalhe, que é o que acontece, por exemplo, no transplante. Mas uma imunomodulação, a gente faz geralmente com as doenças autoimunes, ou seja, eu direciono o ataque e a produção de células adequadas para que a destruição ela aconteça, mas de uma maneira mais orquestrada e organizada, para que não haja destruição de outras células que não tem nada a ver com aquele ataque do sistema imunológico. Tá? Então, isso é importante a gente diferenciar uma imunossupressão de uma imunomodulação. Quem faz boa imunomodulação? Vitamina D. Ela direciona o ataque do sistema imunológico, então ela organiza aquele ataque. É diferente, por exemplo, de um excesso de sal ou um excesso de açúcar, que aí ele estimula o ataque do sistema imunológico e esse estímulo não é organizado. Então, ele destrói quem tem que destruir e destrói aquelas células que não tem nada a ver com o que está acontecendo. Isso é comum lá no intestino. Ali mesmo é a primeira linha, vamos dizer assim, quando a gente fala de alimentos, que tem esse estímulo adequado ou não do sistema imunológico. Por isso que o intestino ele tem muita relação também com a tireoide. Então, quando eu tenho um bom consumo alimentar, um bom padrão alimentar, minha tireoide funciona melhor. Se eu estou com um padrão alimentar, seja por alguma época específica da minha vida, não é aquilo meu padrão não, mas especificamente naquela época, eu alterei meu consumo alimentar, você vai ver a diferença que a glândula já começa a dar indícios, né, de que está desorganizado. Isso quer dizer que daqui a um mês eu vou ter um hipotiroidismo?
Não. Isso quer dizer que a glândula em algum momento vai te dar sinal, vai alterar sua bioquímica, e se eu não tiver um olhar clínico para prevenção e eu continuar desorganizada em termos de alimentação, isso futuramente pode me trazer danos, de fato, mais permanentes. Renata, eu tenho uma curiosidade. A doença celíaca, né? Ela tem alguma relação? Ou seja, ela propicia o aparecimento do hipotireoidismo ou ela evidencia alguma mudança na bioquímica? Como eu tenho Tem essa total curiosidade. relação, tem total relação. Por quê? Porque a doença celíaca é uma doença autoimune. Uhum. E aí, seu intestino, ele está super ligado com a sua tireoide também. Assim como está ligado com o sistema imunológico e o sistema endócrino. Então, você tem essa ligação íntima ali acontecendo. E aí, geralmente, com a doença celíaca, também até dar esse diagnóstico, né? Até a pessoa descobrir que tem uma doença celíaca, ela também está relacionada ali, altera a funcionalidade da tireoide. Assim como quem tem hipotireoidismo autoimune tem muitas chances de ter uma doença celíaca. Ou, se não tem uma doença celíaca, tem uma intolerância a glúten ou a lactose, certo? Então, essa dificuldade de intestino ali, de digestão, é muito comum de acontecer. E aí você tem essa relação, tá, Maísa? Você consegue, você vê muito na prática mesmo. Sim, Alguém pode terminar, desculpa. Não, com doença celíaca também com hipotireoidismo, ou vice-versa. É mais fácil, por exemplo, doença celíaca se encontra mais fácil. Descobriu doença celíaca e alterou tireoide, do que, por exemplo, tireoide levando a doença celíaca, tá? É mais Sim. o contrário. Mas porque ocorreu justamente uma... isso na minha família. Tem uma tia que ela descobriu a doença celíaca e logo após ela, enfim, começou a ocorrer mudanças no corpo dela que ela não estava entendendo e ela tá com muita dificuldade de perder peso. E aí ela foi no médico e ele descobriu que ela também tem hipotireoidismo. Então, é tudo relacionado. Tudo relacionado. Eu tive uma paciente que ela tem histórico familiar de doença celíaca, mas fez biópsia intestinal e não deu doença celíaca, mas ela fazia o tratamento como se tivesse doença celíaca, porque ela tinha uma intolerância tão forte ao glúten, ao trigo, que até contaminação cruzada dava uma alteração a nível de intestino e alteração sistêmica também. Então, ela via que gripava muito, ela observava que tinha muito refluxo quando ela se expunha ao glúten e observava o que, gente? Asma. E ela tinha crises asmáticas por conta disso. E aí a gente fazendo esse recordatório dela, né, ela com muitas alterações, essas dificuldades de melhorar padrão alimentar, né, porque acaba virando muita monotonia, foi atrás, assim, a gente começou o tratamento, e a primeira coisa que a gente viu depois que eu solicitei os exames foi a tireoide mais desorganizada. Não tinha um hipotireoidismo de Hashimoto ainda, né? Mas tinha já um hipotireoidismo subclínico. Então, só dando sinaizinhos de que o negócio, que a tireoide dela estava começando a perder funcionalidade. Uhum. Também, Juliana, o diabetes tipo 1 se relaciona também com o hipotireoidismo, tá? Uma coisa está relacionada com a outra, sim. O que a gente pode relacionar? Tudo que é autoimune é o corpo inteiro, é um negócio sistêmico. Então, quem tem diabetes tipo 1 é porque o corpo não reconheceu as células beta-pancreáticas, destruiu, e aí aquela pessoa, né, virou um diabético tipo 1. Mas essa destruição de anticorpo, ele não fica ali especificamente no pâncreas. Ele é sistêmico, porque o sistema imunológico é sistêmico, né? Então, onde eu tenho mais fraqueza imunológica também, falando assim de uma maneira
onde a minha barreira imunológica está mais capenga ou está mais deficiente, eu posso, a depender do meu estilo de vida, comprometer outro lugar. Então, posso comprometer a tireoide se, por exemplo, as minhas defesas imunológicas lá na glândula não tiverem tão bem, né? Não tiverem tão eficazes. Posso desenvolver, sei lá, Alzheimer, Parkinson, que também, para muitos autores, é considerado como uma doença autoimune, porque lá, a nível de sistema nervoso central, tem muito macrófago, muito linfócito. Posso comprometer, ter uma doença celíaca, posso ter uma artrite reumatoide se nas minhas articulações esse sistema imunológico está mais enfraquecido. Então, aonde eu tiver, né, algum enfraquecimento em algum lugar, posso ter fibromialgia, então uma dor generalizada a nível muscular. Então, onde tiver enfraquecido, eu posso desenvolver inúmeras doenças autoimunes. E uma delas, o hipotireoidismo. Ou hipo ou hiper, né? Porque a gente tem as duas coisas autoimunes. E aí, o perfil de exame bioquímico que eu vou ter desse paciente vai ser necessariamente ligado ao anti-TPO, aos anticorpos, ou pode me ser um perfil de um paciente com hipo subclínico, por exemplo, no início? Então, você pode ter um perfil de paciente de hipotireoidismo subclínico com um anti-TPO já aumentado. Deu para entender? Então, você pode ter um anti-TPO já acima do valor de referência, com um TSH dentro do valor de referência, mas acima do valor ideal, que é de 2,5, e um T4 normal. Então, o que está me dizendo? Que tem uma doença autoimune ali. Essa pessoa tem. E onde está enfraquecido? Na tireoide, porque a gente está olhando o anti-TPO, né? Que é o anti-tireoperoxidase, que é aquela enzima que vai fazer o hormônio tireoidiano. Só que essa alteração ainda não chegou a nível de ter um hipotireoidismo clássico, certo? Ela ainda está contribuindo, né? Essa glândula ainda está no processo de parar. Entendeu? O subclínico é sempre a prévia do hipotireoidismo clássico, que é o TSH lá em cima, acima dos valores de referência, e o T4 abaixo do valor de referência. Deu, Ju, para entender? Então, você pode ter já esse momento de identificar que é uma doença autoimune, que está ali atrapalhando a sua tireoide, que está em atividade, mas esse hipotireoidismo ainda não está clássico, ele está num processo de desenvolvimento. Então, esse momento é que é interessante, é você conseguir fazer uma prevenção nesse momento aí, porque aí você consegue diminuir a atividade da doença, né, dessa doença autoimune, diminuindo o anti-TPO, obviamente você já sabe que aquilo ali nunca, doença autoimune, o anti-TPO nunca vai ficar abaixo do valor de referência, mas quanto menor ele tiver, menos atividade da doença ele vai ter, certo? Renata, das perguntinhas que a gente recebeu do Instagram e das que a gente montou, já foram todas. Aí eu queria abrir para o pessoal aqui, quem tiver alguma pergunta, sintam à vontade para falar. Bora, gente. Então, independente, só para deixar as claras, independente de qual seja a origem desse hipotireoidismo, trabalhem sempre com a redução, né, de produtos industriais, do que inflama, tá? Açúcar simples, gordura saturada, sal em excesso, que mais que pode inflamar? Industrializados, são coisas que vão exigir muito da atividade do sistema imunológico da pessoa, independente se ela é autoimune ou não. Então, trabalhem sempre dessa forma. E coloquem sempre fontes alimentares, em especial de iodo, que a gente tem, que é do sal iodado. Não precisa, gente, aumentar o consumo de sal, não, tá?
do iodo, de sal por conta do iodo. Coisa importante, tem gente que faz uma suplementação de iodo por conta própria. Esse excesso de iodo também pode levar a uma parada da funcionalidade da tireoide. Então, tanto o excesso quanto a falta hoje é mais difícil de acontecer, tá? Mas o excesso é mais comum, porque a pessoa vê que os hormônios estão diminuídos, né, alterados, então por conta própria acaba fazendo uma suplementação de iodo. Isso é fácil de achar na farmácia, porque também tem gente que compra iodo para lavar alimento. E qual vai ser a função? Aí acabei de falar, soltei um negócio assim aleatório, né? Por que compra iodo para lavar alimento? Para diminuir metais pesados. Então, geralmente tem gente que lava com o hipoclorito, para tirar o excesso de agrotóxico, né? Dos contaminantes. Tem gente que lava com vinagre também, depois faz uma lavagem com vinagre. E tem gente que faz com iodo também, tá? O iodo, ele vem com essa funcionalidade de tirar metal pesado do alimento. Isso também é função do iodo dentro do nosso corpo. Então, não é só produção de hormônios tireoidianos. O iodo no corpo também, lá no fígado, ele ajuda a fazer esse processo de detoxificação de metal pesado. Por isso que é usado. Mas tem gente que faz essa suplementação de forma indiscriminada, sem consultar ninguém, porque a vizinha fez isso e deu super certo. E aí, esse excesso de iodo faz um efeito, um fenômeno que é chamado de Wolff-Chaikoff. Eu separei aqui esse nome para colar aqui bonitinho. Vocês podem ver isso também na literatura. Isso é uma resposta da glândula a esse excesso. Então, quanto mais iodo eu tenho na corrente sanguínea, mais eu vou estimular a produção de T3 e de T4, porque eu vou ter mais iodo, mais atividade da glândula, mais produção do hormônio. Por isso que tem gente que suplementa de forma indiscriminada quando está com hipotireoidismo. Só que o que vai acontecer? Essa produção, né, aumentada, essa síntese aumentada de hormônio tireoidiano, ela é transitória. Ela só acontece nas primeiras 24 horas, após essa alta carga de iodo. E aí o que vai acontecer é que, como um efeito rebote, né, a essa alta ingestão, pode, em pessoas que têm maior suscetibilidade, fazer com que essa glândula pare de trabalhar, porque ela vai entender que tem coisa errada ali. Então, essa suplementação de iodo, nas primeiras 24 horas pode até funcionar, mas quem tem mais suscetibilidade a desenvolver hipotireoidismo vai ter um efeito rebote, um efeito contrário. Aí a glândula ela para de funcionar porque vai entender que tem coisa errada ali, porque tem um excesso de iodo, e aí o que a glândula vai entender é que precisa parar essa produção porque está tendo uma toxicidade desse iodo ali. Tá? É como se fosse, de fato, uma toxicidade na célula, na glândula da tireoide, e começa a fazer a apoptose das células tireoidianas. Então, é por isso que ela para de funcionar. E como eu disse, para quem tem suscetibilidade. Então, a vizinha fez e deu certo para a vizinha. Aí você vai fazer, você que é mais suscetível, porque já tem um histórico familiar também, acabou, né, desenvolvendo o hipotireoidismo por conta do excesso. Justamente porque fez a apoptose, levou a toxicidade, necrosou e fez a apoptose das células, né, da tireoide, e a tireoide parou de funcionar por conta disso. Certo? E, então, o iodo, de uma maneira geral, a gente não precisa suplementar. Na grande maioria das vezes, não vai precisar. E a última coisa que a gente vai lembrar, mas lembrem dos cofatores. Então, selênio, zinco, a castanha do Pará resolve super a história do selênio. Sardinha, atum, também é fonte de zinco, de selênio, né? Que mais? As frutas vermelhas, laranjas, da vitamina A também é mais. Um fígado uma vez no mês já consegue me dar esse estoque de vitamina A. Então, são coisas que a gente pode simplesmente colocar na prescrição dietética da gente.
E aí, se a pessoa, né, modificou o padrão dietético e não resolveu, suplementa. Ou se ela está numa situação, de fato, de doença já instalada, né? Se a pessoa diz para vocês que já tem uma dieta super organizada, aí sim a gente suplementa esses cofatores que são importantes. Como eu disse, não precisa colocar o iodo na suplementação que vocês forem fazer. Basta colocar zinco, selênio, né? Em algumas situações, vitamina A, vitamina D, tá? Isso vai auxiliar bastante. Cadê? A Ju colocou aqui. Das dietas mais faladas, alguma tem sido relacionada com o melhor prognóstico para o hipotiroidismo? Dieta do Mediterrâneo, a que mais está relacionada com o melhor prognóstico, com a melhor atividade da tireoide, certo? É difícil a gente conseguir, né, fazer dieta do Mediterrâneo, porque são muitos questionamentos. Então, questionamentos não, muitas condições para ser relacionadas com a do Mediterrâneo. Então, porções de frutas e hortaliças são muito altas para a gente que não faz esse consumo. Então, geralmente é de 8 a 10 porções de fruta e hortaliça, ou seja, 4 a 5 de cada, né? A gente não consegue fazer nem 2, 3 que é preconizado ali pelo Ministério da Saúde, né? Pela OMS, então já é mais difícil. E se a gente parar para pensar, a dieta do Mediterrâneo, ela não é só uma dieta, um padrão ali, é modificação de estilo de vida. Então, tem consumo de água, tem atividade física, tem o lazer, tem sentar com o comer consciente, sentar com os parentes, amigos para fazer refeições, né? É um estilo de vida de uma maneira geral. A gente acaba falando de padrão porque é muito relacionado com a gente quando a gente fala de dieta. Mas é muito além do que só aqueles 10 porções de frutas e hortaliças, grãos integrais, peixe, carnes magras, as oleaginosas 40 gramas por dia, né, ou por semana, é muito além disso aí, certo? Então, também tem um fator comportamental ali envolvido. Acho que se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente pode finalizar, né? Estamos caminhando para estourar o nosso tempo. E antes de finalizar e agradecer a presença de todo mundo, eu queria fazer aqui o marketing que eu faço sempre do nosso podcast, Café com Fome e Nutrição. Está disponível lá no Spotify, a gente tem alguns episódios lá. Essa reunião vai virar tema do podcast da próxima semana, mas a gente já abordou suplementação de creatina, glúten, crononutrição, picolinato de cromo, índice glicêmico, insulinêmico, vários assuntos. O podcast é bem curtinho, cada episódio tem mais ou menos de 5 a 7 minutinhos, então dá para escutar no caminho para o FOP. E é isso, gente. Escutem a gente lá. Muito obrigado por vir. E daqui a 15 dias a gente está de volta. E aí, gente, vocês, obviamente, saudade, viu, Mara? Obviamente que não vai ser só essa cara aqui falando para vocês, não, tá? A gente vai ter outros convidados de dentro da nutrição, da UFOP, de fora da UFOP, com temas, obviamente, que a gente escolhe, mas vocês têm um peso muito forte na escolha desses temas, então joga lá mesmo no direct do nosso Instagram, fala com as meninas aí no meio do corredor, fala comigo também no meio do corredor, escutei um tema bacana ali que a gente poderia discutir. Não esqueçam, a gente tem um grupo de Telegram que tem os artigos, então toda reunião a gente sempre manda 2, 3 artigos para vocês lerem. Tudo isso, todas essas perguntas que são elaboradas vêm da caixinha lá do Instagram, mas muito vem também do que tem no artigo científico. E, obviamente, que a gente traz um pouco de prática clínica, mas muita ciência ali também por conta dos artigos científicos que são disponibilizados para vocês, tá?
Sejam muito bem-vindos. Bom semestre para todo mundo. E eu acho que é isso. Não deixem de escutar o podcast da gente também, não. Muito obrigada pela ótimo, presença, pessoal. gente. Boa noite. Gente, obrigada. Boa noite. Obrigada, Renata. Foi excelente. Obrigada, Maísa. Saudade. Saudade. Tem que fazer esse encontro Presencial, presencial, né?